verticais, descendentes chama de recalque, ou ascendentes chama de levantamento, ou não, absolutos ou relativos, conforme a figura 1. Então agora vamos ver esses movimentos. Essas figurinhas nós já vimos em outros slides. Essa é o que está na norma, é semelhante, se não igual àquelas, e vai mostrar uma série de formas de a gente estar medindo o deslocamento vertical, né? Então aqui está denominando aqui no B o máximo, e esses ângulos que podem ser medidos. Então o deslocamento máximo é relativo, né, entre um e o outro, que é esse daqui é o menor e esse aqui é o maior. Aqui o delta máximo, se eu pegar aqui na extensão toda uma linha entre um canto e o outro. Enfim, tem várias formas que as figurinhas denominam essas várias variáveis. Então, movimentos verticais da fundação e medidas angulares decorrentes. Então, S, recalque ou levantamento total de um ponto da estrutura. Delta S, recalque ou levantamento diferencial entre dois pontos. Senhores, foquem aí, vai ter muita informação aí, mas foquem nessas duas. O recalque total e o recalque diferencial. Porque o recalque diferencial que faz, que leva a gente ter momentos e forças cortantes não previstas na estrutura, e com isso haver até a ruptura da estrutura ou levar a estrutura para uma situação que não é mais útil. O recalque diferencial dividido por uma extensão é exatamente utilizado, né, para você verificar os limites de utilização. Então, o recalque diferencial específico, por isso que define pelo comprimento, né, entre dois pontos, usualmente expresso como 1 dividido pela cotangente de θ. Tá? Esse aqui é o θ máximo, então seria isso. Rotação relativa entre dois pontos, ainda continuando o mesmo gráfico. O alfa, deformação angular entre dois trechos de estrutura, deflexão relativa, a razão de deflexão, o ômega, rotação ou desaprumo, quando a estrutura se comporta como rígida, é aquele movimento assim, né? Aderna, rotaciona a estrutura toda. A distorção angular, e aí acabamos. O mais importante é o que eu falei no começo, de deslocamento relativo, absoluto, o diferencial e aquele dividido pelo comprimento. Nega, medida da penetração permanente de uma estaca causada pela aplicação de um golpe de martelo ou pilão, sempre relacionado com a energia de cravação, dada a sua pequena grandeza e em geral, é medida para uma série de 10 golpes. Então, a nega significa dar 10 e quanto que entrou. Radier, elemento de fundação rasa, dotado de rigidez para receber e distribuir as cargas, mais do que 70% das cargas da estrutura. Repique, parcela elástica da penetração máxima de uma estaca, decorrente da aplicação de um golpe do martelo. Porque quando você dá um golpe do martelo, a estaca entra e sai. Tem uma parte, então, como fala aqui, elástica, bate e volta. Rotação, deflexão, distorção decorrentes dos movimentos verticais da fundação, medidas angulares definidas na figura anterior. Sapata, elemento de fundação rasa de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim, ou seja, armado para não que haja tração no elemento de concreto. Sapata associada. Sapata comum entre dois pilares. A denominação se aplica também a sapatas comum a mais do que dois pilares.
quando são alinhados e desde que representem menos de 70% das cargas da estrutura. Sapata corrida. Sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou 3 ou mais pilares ao longo de um mesmo alinhamento, desde que represente pelo menos 70% das cargas da estrutura. Solos colapsíveis. Solos que apresentam brusca redução de volume quando submetidos a acréscimos de umidade sob a ação de carga externa. Solos compressíveis. Solos que apresentam deformação elevada quando solicitados por sobrecargas pouco significativas, ou mesmo por efeito de carregamento devido ao seu peso próprio. Solos expansivos. Solos que, por sua composição mineralógica, aumentam de volume quando há acréscimo do teor de umidade. Subpressão hidrostática, ou simplesmente subpressão. Esforço vertical de empuxo hidrostático atuante em estruturas enterradas. Tensão admissível. Máxima tensão que, aplicada